Peraí que essa luz aqui... Opa, deixa eu arrumar um... Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos nessa casa abençoada para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma... Não, vamos cantar primeiro a música? Primeiro a música de Padre Germano, né, do nosso mentor. E depois a gente faz a página de abertura. Hoje tem? Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigada, Ricardo. Vamos passar agora para a página de abertura do livro Pão Nosso, essa nossa codificação aqui de 5 obras, né, de André Luiz, de Emanuel, desculpem, pelo nosso irmãozinho Chico, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. O título é Mais Palestras. Ih, aí, Vitor. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares. A perseguição implacável é imprescindível. Se torna manter-se o homem em guarda com seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes.
Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recursos para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Simples, eu não vou nem me estender muito. Tem lá um ditado, né, que a gente ouvia quando era pequeno, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais do que falar, né? Mas que os nossos ouvidos não sejam aqueles que buscam as bocas fofoqueiras, porque às vezes a gente diz assim, não, mas não fui eu que falei, mas o meu ouvido escutou, né? E às vezes uma palavra mal colocada, né, pode levar a interpretações complicadas, né? Então vamos ter cuidado. E aí vem aquilo que a gente falou até na terça-feira passada, né? Vamos seguir aquilo que a gente sempre fala, o vigiar e orar e seguir Jesus. Tem aí as 2 dicas mais simples possíveis e a gente complica tanto as coisas, né? Então fica aí a mensagem da página de abertura. Vamos fazer a nossa prece para ouvirmos, né, o nosso irmão, que realmente tem muita coisa aí de bom para a gente ver. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam nessa noite, para que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar: o conhecimento, o conforto, o tratamento, enfim, Senhor, que possamos nesta noite sairmos daqui melhores do que entramos, em todos os sentidos, espiritual e físico. Pedimos a Germano querido, pelo nosso irmão, que fará uso da palavra. Pedimos que todos os irmãozinhos que foram trazidos à nossa casa, irmãozinhos desencarnados, que precisam também ouvir aquilo que vai ser dito hoje, também sejam amorosamente atendidos. E assim, então, agradecidos por tudo que já começamos a receber e iremos receber até o final da noite, pedimos a permissão para dar início à nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estão iniciados os nossos trabalhos, dando boas-vindas ao casal que veio pela primeira vez, mas tem mais também, as 2 ali também, né, que vieram também, né? Mais alguém que está aí pela primeira vez, a gente fica muito feliz. Oi, querida! Né? Veio ela aí também como mãe. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, quando alguém vem conhecer a nossa casa. É uma casa simples, mas com certeza, né, eu acho que é acolhedora, né? Se não for, vocês reclamem, que a gente melhora, tá? Então passamos agora para o nosso irmãozinho Vitor Hugo, que da outra vez deu um show, né? Deu sim, olha só, todo mundo adorou, né? Voltando, que ele é de um tempinho atrás, né? Não muito, né? Mais ou menos, né? Não, senão a gente vai declarar a idade, não pode. Não tem problema, não. Não, eu também não tenho, não. Eu sou de 58. 58? 1958. Tu é mais novo do que eu sou de 52. Tá vendo? Não mexe negócio de idade, não. Tá vendo? Fica à vontade, meu irmão. Vamos, irmão, boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco, de forma que nesses minutos que vamos refletir sobre esse conteúdo trazido pela espiritualidade, através do nosso irmão Allan Kardec, possamos tirar o máximo de proveito para nossas almas, nossos espíritos, irradiando para aqueles que estão nos lares, nas ruas, nos presídios, nos hospitais, porque as bênçãos de Deus estão em toda parte. Entretanto, contudo,
nós temos que fazer a nossa parte. Que essa é a questão principal. E hoje a nossa parte é essa. Eu estou aqui com o compromisso de desenvolver o nosso conteúdo. Já viram ali que é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. É para meditar. Que montanha é essa? Transportar, a gente já sabe o que é, sair de um lugar para outro, né? Agora, montanhas, pode ser qualquer situação que cada um pode estar vivendo. Eu posso estar com uma montanha, ela pode também estar com uma montanhazinha, o outro pode estar com um montezinho, cada um é que sabe das suas situações em particular. Então, o nosso... Epa, não quer funcionar agora? Funcionou até agora não quer andar. Aí, né, aqui à direita, ó, não quer ir. Então vai com o dedinho aqui, ó. Pronto. Tem o dedômetro. Na próxima ele já vai. A fé religiosa, mundo da esperança e caridade. Então, os espíritos, através do nosso irmão Allan Kardec, trouxe o conteúdo que nos interessa para este momento aqui. Eu vou aqui nesse botão que... Acho que ele vai funcionar. Agora vai? Deixa eu ver. Então agora volta. Fé religiosa. Ih, mas botou um padre ali. Isso é coisa da igreja católica. Ué, ele não tem uma fé religiosa? Tem também. Mas por que não botou dos espíritas? Calma que a gente vai chegar lá. Então a fé religiosa tem seus rituais, tem os seus maneirismos, tem as suas ideias. No caso que eu estou falando desse slide aí. A fé religiosa, agora ele vai? Deixa eu ver. Vamos lá, agora, ué, voltou, é para cá. Eu é que estou apertando errado agora. Fé religiosa, crença em dogmas, que é o caso em questão, das diferentes religiões. Crença em dogmas. O que é dogmas? Estabeleceu-se uma situação e você não pode sair disso. Por isso que Kardec colocou isso aí, orientado pelos espíritos, para que nós ficássemos espertos. Dogma é algo que não se discute. É isso e está acabado. Como eu me lembrei agora de um dogma que eu vivenciei quando eu tinha... Qual a idade dessa menina? 11. Eu estava mais novo. Eu estava com uns 8 anos e tal. E minha mãe me colocou no catecismo. E naquela época havia um dogma. Qual é o dogma? A cobra, a serpente, falou com Eva, para Eva comer o fruto lá da árvore proibida. Vocês sabem dessa história, né? Que falavam assim na época. Mudaram o discurso, porque isso aí, eu estava com essa idade que eu falei, aí o padre, ele era italiano, naquela época só tinha padre italiano. Aí, espanhol. Assim da altura, até você me lembrou ele agora. É alto, assim. E aquela situação, ninguém podia perguntar nada, não podia questionar nada, era só amém. Para não demorar muito nessa historinha, que também estava me lembrando agora. E aí, quando ele disse isso, hoje vou falar da história da cobra que falou com a Eva para comer o fruto proibido, não sei o quê. Eu digo, o quê? A cobra falou? Aí eu levantei o dedinho assim. Já viu a reação do menino, né, do moço, né? Ele já era meio, assim, tem assim um rosto meio avermelhado, é italiano. Ele ficou mais vermelho ainda. Só que ele gritou, quem mandou você fazer essa pergunta? Eu digo, ninguém. E aí me deu uma esculhambação danada, para simplificar, e chamou minha mãe, também deu uma esculhambação minha mãe. Que se a mulher hoje tem essas coisas aí que vocês estão ouvindo contra a mulher, imagina aquela época lá de 50 e pouco, 60, 58, 64, por aí. Imagina.
Aí ele mandou chamar quem? Meu pai? A minha mãe. Claro, ele foi enfrentar o lado fraco da história, naquela época, né? E minha mãe com aquela coisa toda. O que é? Eu digo, não sei, ele quer falar com a senhora aí. Aí foi lá, deu uma bronca da minha mãe, dizendo que foi ela que mandou eu falar isso. Mentira, que não foi nada disso. Se ele me perguntasse por que eu estava fazendo aquela pergunta, eu ia dizer. Porque no dia anterior, meu pai criava passarinho e colocava lá no fundo da casa, que dava em frente para uma chácara que tinha muitos... E abrindo coisa, apareceu uma serpente lá, uma jararaca. No caso, a jararaca tentou pegar o pássaro que meu pai criava. Ela começou a dar bote, fazia barulho, meu pai foi ver o que era a jararaca, lá ele matou, já estava acostumado a matar mesmo. Só que ele enrolou um barbante depois de morte e pediu para eu entregar um cidadão que fazia cinto com couro de cobra. Aí, olha só, eu já meio complicado, né? Vi a cobra sendo morta, não gritou socorro, não gritou nem nada disso. Agora ele vem dizer que a cobra falava, foi aí que eu fiz a pergunta. Eu fiz logo a pergunta, ué, a meu pai matou a cobra ontem, não falou nada, socorro, não me mata não, né? Aí ele me perguntou por que eu fiz essa pergunta, eu ia explicar para ele. Aí ele deu a bronca com minha mãe, não deu bronca com meu pai, porque ele não chamou nem meu pai nem nada, e depois ficou me monitorando, né? Ele fazia alguma coisa, olhava para mim, Então vocês veem como é que é os dogmas, né? Uma coisa horrível. Agora hoje, ninguém diz mais isso que a cobra falou para Eva, coisa nenhuma, né? A ideia agora é outra, mas naquela época ainda ensinava-se assim. Então isso é que é um dogma. E eles têm suas dogmas? Ainda tem, mas esse já acabou. Eu não vejo eles ensinando que a cobra falou para Eva coisa nenhuma. Né? Que na visão espírita a história não é essa. Foi algum espírito, alguma coisa que fez a situação funcionar. Claro, que é um simbolismo que foi criado lá na Bíblia. Então, crenças em dogmas... Epa, fui falar do padre. Engasgou. Das diferentes religiões. O espiritismo tem dogma? Tem um dogma. Mas só que o dogma do espiritismo não é algo que fique de maneira igual ao que se fazia com o caso da serpente. Depois a gente vai ver mais adiante. Então, a fé religiosa, no caso aqui, é crença em dogma das diferentes religiões, que é aquilo que não se discute. Um dogma que nós temos qual é? A reencarnação, não se discute. Existe a reencarnação? E se comprova hoje. Hoje se comprova. Não é isso? É comprovado, não é invenção. Mas essa da serpente realmente, né, não tinha graça nenhuma, né? Ué, voltou. Eu estou desacostumado com esse aparelhinho. Então, continuando. A fé cega. Quer dizer, não quer saber. Falou, está falado. Ninguém questiona nada. Era o caso que ele se irritou, esse padre italiano, por quê? Tínhamos que acreditar que a cobra falou e está acabado. Então a fé é cega. Você acredita uma coisa que você está vendo que não tem lógica aquilo ali. A fé cega também é muito complicado para impor aos outros essa situação. Não precisa ver nada, vocês têm que acreditar que eu vi, está visto, está acabado. Aí a pessoa, tá bom, é. Então essa é a fé que não nos interessa. Nada examina, porque a fé não examina nada. Não é a mesma coisa no caso da doutrina espírita, foi tudo examinado, foi tudo refletido. Kardec junto, estava até agora em outra casa, quando vinha para cá, mas não era palestra, era um estudo de um grupo. E que falamos exatamente, estávamos estudando isso. Por quê? Quando Kardec faz essa situação, trazer para nós esses conhecimentos, se examinou tudo. Tudo foi examinado. Como assim? Primeiro, naquela época, podia fazer do jeito que ele fez. Havia 1000
olha só, 1.500 médiums que não se conheciam e que estavam em países diferentes. Tinha telefone naquela época? Não. Tinha algo que eu pudesse combinar uma mensagem aqui? WhatsApp. Não tinha nada disso. Então, o que ele fazia? Ele fazia a pergunta, mandava para o médico que estava na Rússia, nos Estados Unidos, na própria França, e aí vinham as respostas. À medida em que batia o conhecimento, agora ele entrava, o nosso codificador, e fazia a codificação, ia colocando a situação para que fosse tudo examinado. Então não é uma fé cega. E havia uma situação, como é que podia um médium que estava lá nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, quem é Deus? Qual foi a resposta que foi dada? É a inteligência suprema do universo. Ponto. O médium que estava nos Estados Unidos, lá com seu guia espiritual, o seu espírito, mandou a resposta pelo carta. A mesma coisa do outro lado da Alemanha, e assim foi. Então todos responderam do mesmo jeito. Um ou outro talvez não deu a mesma resposta e deixou de lado. Ficou com a maioria. Qual é a maioria? Deus é a inteligência suprema do universo. Ponto. Entenderam? Quer dizer, então não é uma fé cega. Houve uma integração na resposta. Aquela que saía fora, ele deixava de lado. E olha que naquela época não tinha os instrumentos que temos hoje. Quem viu o filme de Allan Kardec, vê que tem uma cena lá que ele está e chega o carteiro com um monte de cartas. Imagine pegar era 1.500 médiums, não era um médium só não. Hoje não está bem assim, né? Basta um médium aí dizer alguma coisa, todo mundo acredita, não é assim não. Então, vamos ver se um outro médium, outro lugar, que não conheça esse, mas hoje é difícil. Hoje é difícil, porque às vezes esse médium, mesmo estando em outro país, hoje com a internet, ele vai saber que um espírito deu uma mensagem aqui, dizendo algo, aí ele lá ele repete. Isso não há, vai haver combinação de ideias e de resposta, mas você tem que desconfiar. Será que o outro lá não se influenciou com o que deu a mensagem aqui? Por isso que hoje a gente fica sempre com o pé atrás. Porque a fé cega nada examina, não examina nada. Foi um espírito, baixou ali no seu Vitor Hugo, Deus aí, não vamos ver, porque vamos ver se tem fundamento isso. Não é porque o Vitor Hugo, lá sei lá quem for, que vamos acreditar. Senão vamos entrar nessa, fé cega. E aí muitas coisas vão sendo colocadas e não vai acabar bem. Ainda sobre a fé cega, aceita lá, ó, tá vendo? Aceita, sem verificação, o verdadeiro como o falso. Porque não está preocupado em saber o que é verdade e o que é falsidade. No caso da fé cega. Acreditou, fim de papo. Mas foi o médium X. Interessa. Vamos examinar e vamos ver se tem coerência dentro do conhecimento que temos da ciência, principalmente. E às vezes são coisas absurdas. Aí a pessoa que não tem essa visão doutrinária espírita fica atrás da fé cega, vai indo na onda, né? Por isso que Jesus dava uma advertência. Ai de quem propiciar o desvio de um desses meios pequeninos. Tem pessoas que são humildes, são simples, acredita. Olha, foi o senhor Vitor Hugo que falou. Pronto. Chega até a se ajoelhar. Não, senhor. Vamos ver se isto não tem um fundamento equivocado, para não dizer outra palavra. Não é? É isso que o Espiritismo faz com a gente. Raciocinar. Pausa para vocês ficarem raciocinar. Pensar. Eu tenho preguiça. Tem aluno que fala, né? Na matemática, no caso, né? Espiritismo. Professor, estou cansado. Cansado de quê? De pensar. Então você vai ficar para trás. Então você vai ficar para trás. Que negócio aí? Bota essa cabeça para funcionar. Porque os neurônios estão aí dentro dessa cachola aí. É para ficar enfeitando? Não.
É para raciocinar. Vocês devem ter sido estudante um dia, não é? Mas não fica aquela preguiça? Aí, principalmente matemática. Mas é isso, mas tem que fazer de modo que a pessoa pense. E esse discurso de fazer as pessoas pensarem, até hoje não é bem visto pelos poderosos, não. E esse daí ensina os alunos a raciocinar. Ele é perigoso. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele fazia o povo raciocinar. Não fazei da casa de Deus casa de negócio. Olha aí. Para raciocinar. É mesmo. Por quê? Vejam bem, época de Jesus, está lá o templo bonito, maravilhoso. E o que eles faziam lá? Comércio dentro do templo. Jesus entrou lá, achou aquilo um absurdo. Diz a tradição evangélica que ele pegou um chicote. Mas o nosso diretor do filme Jesus de Nazaré, não sei se vocês já viram esse filme, eu gosto desse filme, porque ele bota essa cena de Jesus dentro do templo de uma maneira bem autêntica, né? Jesus não pega um chicote, não, ele pega um porrete mesmo, no filme. Mas eu acho que o diretor queria que isso causasse impacto mesmo. Aí ele pega, imagina Jesus pegar um porrete e foi lá derrubando tudo. Não fazei da casa do nosso pai casa de negócio. Não é para o povo pensar, por que ele está dizendo isso? Porque Deus não é Deus de uma coisa material, é espiritual. Então por que esse negócio aqui dentro? Vendendo carneiro, fazendo negócio, trapaças. E aí Jesus sabia disso tudo, né? É aí eu imagino o que eles iam dizer. Ele é maluco, ele é da coca. Vamos acabar com ele. E acabaram, né? Quer dizer, acabaram materialmente falando, espiritualmente não. Está vendo a diferença de pensar? A fé cega é essa. Aceita sem verificação o verdadeiro como o falso. Foi o que Jesus quis mostrar ali, com aquele exemplo de fazer daquela situação bem forte para todo mundo guardar. Até hoje a gente sabe da história. Se foi porrete, chicote, sei lá o que for, dentro da tradição evangélica, ele botou para quebrar, desculpa a expressão. Não ficou, não, aqui dentro é lugar santo. Que santo? Era negócio, estavam fazendo lá dentro. Não mudou muito não, por aí. Vou ficar quieto para não ficar. Não é? Olha aí, a fé cega, o que acontece? É isso que ele está vendo aí, ó. Pode chegar ao fanatismo. Ficar fanático. E é isso que alguns querem mesmo. Quanto mais fanático, melhor. O que é fanático? É aquela pessoa que acreditou naquilo que foi dito e acabou. Não é isso não, filhinho. O Espiritismo está ensinando, Jesus quis ensinar, que a fé cega, espiritualmente. Você tem que se libertar disso. Você tem que sair, tira essa venda dos olhos. E o que o Espiritismo prega? A fé raciocinada. Por isso que o professor é visado. Você é professora também, né? Está avisada também. Já fui. Não, mas está avisada. Se chegar no lugar, agora chegou nossa convidada, a professora, a turminha que não gosta, que vem alguém para esclarecer, já vai olhar de banda. Chegou a professora. Prazer, professor. Prazer, coisa nenhuma, vamos ficar te monitorando. Porque você, como professora, sabe muito bem, todo mundo nós sabemos, que temos que fazer a pessoa raciocinar. Não é dizer que isso é uma verdade e você acreditar. O Espiritismo não é assim, você acredita dentro daquilo que você tem como analisar e refletir que é uma verdade. Eu posso dizer que isso é uma verdade, mas você vai raciocinar se é mesmo. O Espírito existe? Existe. E hoje é comprovado. Estou vendo um monte de espírito aqui dentro, encarnado. E quem tem vidência, vê os desencarnados também. Ou se não vê, sente a presença. Vocês nunca tiveram um arrepiozinho, às vezes, não? Está fazendo uma prece em casa, pedindo alguma... Não sei, eu acho que hoje alguém me falou perto, estou todo arrepiado, não sei o quê. Alguém aí, lá, na reunião que ele estava. Alguém falou qualquer coisa, estou todo arrepiado, não sei o quê. É isso.
arrepiou, se não é resfriado, não é gripe, não é febre, é a presença de um amiguinho aí. Não é? Não se assuste. Não fazer nada. Porque ele pode? Ele não tem corpo material para nos ofender. Pode ficar perturbando se você estiver na vibração negativa. Você está na negativa, ele negativo também, negativo com negativo, aumenta. Por isso os alunos não entendem quando você bota assim, menos com menos dá mais. Mais o quê? Negativo, né? Não é mais positivo. Ah, por que bota a cruzinha assim? Para mostrar que aumentou. Porque esse sinalzinho da cruz, ele pode ser para somar ou para mostrar que alguma coisa aumentou. Então, quando você diz negativo, juntou-se com outro negativo, você bota como simbolismo o sinal da cruzinha, né? O sinal do positivo, acha que foi, não transformou em positivo. Você quer dizer que o negativo com outro negativo é igual ao aumento do negativo. E a gente faz isso às vezes até sem pensar. A gente aumenta o nosso negativo assim. Fé raciocinada, vamos aqui ainda, quer dizer, você vai o quê? Examinar tudo. Ah, mas foi o Papa que falou, interessa. E falou, então vamos analisar. Ah, foi o professor que falou. Ah, foi o presidente da República que falou. Ah, foi não sei o que. Não interessa quem falou. Vamos ver agora o que é verdade nisso aí. Vamos raciocinar. Por isso que professor é perigoso. Principalmente professor que gosta de raciocinar e fazer os outros raciocinar. Nós somos visados. Não pensa que a gente não é avisado, não. Em qualquer, até na escola mesmo. Pelo diretor, outro professor, outro colega. Ih, esse daí, cuidado. Olha, está indo gravata, e ele fala umas coisas, ele está querendo que o povo raciocine, que os alunos raciocinem, que... Pronto, fica avisado, para aqueles que não querem que a gente raciocine. Nós estamos vivendo aí uma situação, vocês não estão, você não tem outro país, né? Está no Brasil, está aí um movimento de eleição, temos que raciocinar sim, o que é bom, o que não é. Não ficar levando pela emoção. É essa a questão. Olha só, não foi nada combinado, foi, meu irmão? Ele disse, não, você escolhe o tema que você quiser. Aí eu peguei lá, agora que eu estou ouvindo onde esse negócio está chegando. Esses espíritos são terríveis, né? Mas é assim mesmo. Olha que eu olhei uma outra, não estava pensando o que eu estou pensando agora. Mas então... examina tudo, vamos examinar tudo. Não interessa se ele é governador, se ele é presidente, se ele é prefeito, se ele é professor, se ele é a maior sumidade, não interessa, vamos examinar. Vamos raciocinar se isso que está dizendo, que está orientando, tem fundamento e vamos botar na matemática. Se é positivo para nós, se vale a pena seguir isso aí. Se não vale a pena, você sai. Vamos ver. Então, tá bom? Tá facilzinho? Ninguém está nervoso, nervosa. Olha lá. Está vendo? Apoia-se na razão e raciocínio. E na lógica. Não tem lógica que está falando, não tem lógica, não tem razão ele está falando isso. Viu, professor? Viu? Ele veio estar de terno e gravata hoje porque ele sabia que o negócio ia pegar fogo aqui. Mas a gente leva assim de maneira mais leve para, né? A gente, vocês pensarem e ensinar as pessoas a pensar é perigoso, principalmente para os governadores, imperadores, enfim, reis. Foi o que Jesus enfrentou. Quando ele entra no templo e fala isso que ele falou, pronto, já botou o povo para pensar. E é mesmo, isso aqui é uma casa de negócio, não é casa de que a gente vem orar, não é nada disso, se integrar com Deus, né? Pronto, o povo pensou, aí esse homem é perigoso, vão ficar na cola dele. E pronto, ficaram na cola dele. Mas quando chegou a hora, pronto. Ó, gol aí, ó. Só gosta disso aí, ó. Isso faz raciocinar o povo? Isso faz ficar raciocinando, achando a razão e a lógica? Não, nada contra o futebol. Mas você vê, bota futebol, o que os grandes imperadores, reis faziam, e hoje ainda fazem ainda? Dão circo pro povo. Para ele não pensar nas coisas sérias, não raciocinar nas coisas sérias. Essa que é a realidade. Aí dá o quê? Dá show, dá futebol. Eu gosto de futebol, assisto na televisão. Mas não tem só a hora. Mas tem pessoas que sacam naquele. Fica de segunda a domingo só pensando no futebol. E futebol.
Aí, quer dizer, sai da realidade que ele tem que viver, a vida, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo na casa dele, o que está acontecendo na família, né? Ele esquece tudo isso. Bom, vamos lá. Faz crentes, olha lá, faz crentes por terem certeza. Ih, peraí, deixa eu botar aqui no horário, senão ele não cumpre o horário. Ah, tem rolando lá na frente. É mesmo, está na minha frente lá. Tem razão. Faz crentes por terem certeza. Está lá o cidadão estudando, pesquisando, raciocinando. Isso aqui é estudar. O que quer estudar é decorar, né? Que não era lá, treino, não é nosso tempo não, né? Lá, decorava, tudo decoradinho. Hoje, tem gente que decora, tem gente que decora. Mas aí, quem é que está orientando lá, né? Ter e não ter fé. Sim, porque agora você já está sabendo qual é o esquema, né? Raciocinar, analisar, refletir. Agora você vai entrar naquela situação de ter e não ter fé. Isto é, não acreditar ou acreditar. É a fé raciocinada. Ah, vou lá que aqui é mais rápido. Causas. Intuição de vidas anteriores. Às vezes vem coisas que já tivemos em vidas passadas. É como a pessoa, às vezes a outra vê outra. Eu conheço você de algum lugar. Não sei, não é? Você, uma pessoa que se torna assim, simpática. E com outros não, você tem assim, não vou com a cara dela não. Não sei o que é. Algo dentro de mim diz que não vou com o santo dela. Aí fala, bota até o santo no nome. O santo dela eu não vou. Aquela moça de azul, ela não queria ficar aqui na frente, ela foi lá para trás. Então, intuição de vidas anteriores. Às vezes vem aquela intuição. Já vivenciei isso. Essa pessoa não me sei o que é. Aí, às vezes até situações bem práticas disso, né? Olha lá. Causa, conquista anterior realizada. É essa situação que vai o Espiritismo trazer da fé. Porque a causa é conquista anterior realizada. É sinal que você já está num esquema de aprendizado e vamos continuar. E não para por aqui não. Ah, meu Deus, eu vou sair desse corpo? Vai. Ué, vai dizer que não? Não vai, ninguém vai ficar aqui eternamente. Como esse corpo vai vir para o outro. Quantas vidas já tivemos? A gente não sabe. Tem uma ideia às vezes, né? Mas não sabe exatamente. Porque se a gente for lembrar o que passou, dá problema, né? E qual é a causa? Olha lá embaixo. Qual é a causa de ter fé? Educação feita. Você aprendeu, você está educado espiritualmente. Porque agora a sua crença, a sua fé é raciocinada. Você raciocina antes de qualquer situação. É bom estar aqui, não é bom estar aqui? Aqui eu estou me sentindo bem? Não estou sentindo bem aqui não. Aí a pessoa diz, né? Não me sinto bem lá. Então, ué. Mas será que é você que está com alguma situação? Está no negativo, lá está no positivo? Como é que é isso? Vamos analisar, porque de repente a pessoa está no negativo, chega no lugar que é positivo e vai se sentir mal. Está lá a reunião dos bandidos e assaltantes que há por aí. Aí você vai nessa reunião. Se você não for bandido, não for assassino, você não vai se sentir bem lá. Que só vão falar de morte. Morte, morte, vamos matar aquele cara lá, vamos matar. Aí você chega lá, peraí, isso aqui não é meu lugar. Sai daqui, né? Porque você já está educado espiritualmente, já tem sua fé, e a sua fé é raciocinada, mas você já então já sai de fininho. Né? Esse grupo aqui, essa irmãzinha aqui, não. Ela só falou coisas, olha, não, eu estou em outra. Eu estou com positivo. Então, ter fé, uma das causas é aqui, ó, educação feita. Já estamos educados espiritualmente, e aí podemos continuar. Agora, não ter fé, qual é a causa? Olha lá, falta de progresso anterior. Já veio trazendo uma situação que já não tem nem fé, eu não acredito em nada, Vitor Hugo. Você fica falando aí de Jesus, de Paulo de Tarso, não sei de quê. Eu não acredito em nada disso. Quer dizer, ele não vai de uma hora para outra acreditar nisso. Então ele continua não tendo fé, não tem fé em ninguém, não quer saber disso. Qual é a causa? É falta de progresso anterior que ele não teve. Então mostra que está precisando de
entrar em sintonia com esses ensinamentos, que Jesus é que trouxe, na verdade. O Espiritismo só trouxe a colocação assim nesse esquema para nós ficarmos espertos. Não ter fé, calma, temor de mudar de hábito. Ah, não, estou tão acostumado a bater a cabeça. Estou tão acostumado a me ajoelhar diante do Senhor, lá da cruz do Senhor. Não vai, ué, o que vai fazer? Nada contra, né? Eu lembro nessa hora, você vai ter fé. Está vendo como é que na hora vem as coisas? Da infância. Meu pai era devoto de São Jorge, porque tinha nascido dia de São Jorge. Então, todo dia de São Jorge, meus irmãos, que já eram tudo mais velhos do que eu era caçula, como já falei, o único que ia era eu. Aí chamava eles, vão comigo lá na igreja. Eu sei lá o que era a igreja, eu não sabia, não tinha noção. Aí, quando eu cheguei lá, lembra como se fosse hoje, estava aquele São Jorge, já foram nessa igreja de São Jorge? Ali na Campo Santana, né? Na Campo Santana? Aquela fila imensa, aquela coisa, aquela fita na época. Aí ele foi e tal, meu pai era devoto, levou lá, beijou a filha, beija meu filho, beija a fita, eu beijei. Eu ia dizer, não, eu não tinha noção, né? Estava ali, eu fiquei assim desconfiado, alguma coisa, que cavaleiro é esse aí, né? Não sabia. Mas aí olha só como é que é coisa de, é isso que está dizendo ali, né? De vidas passadas, né? Aí eu tive a curiosidade de me virar para o lado esquerdo, agora não sei se não está nessa posição. O cavaleiro estava aqui, o cavalo de São Jorge, aquele grandão, e à esquerda quem é que estava na cruz, todo caidaço? Jesus. Coroa de espinho. Ninguém deu bola para Jesus. Aí eu olhei, São Jorge lá, todo mundo beijando. E esse aqui, coitadinho, ninguém dá bola para ele. Isso ficou na minha imagem até hoje. Eu estou falando com vocês, estou vendo lá a cena. Aí eu disse, ué, esse aqui que está precisando de coisa aqui, né? Esse não. Vocês sabem qual é a imagem de São Jorge, né? Porque meu pai tinha nascido dia de São Jorge, então ele era devoto por causa disso. E aquele cavaleiro, matando o dragão, bonito, né? E olha só, o pessoal nem estuda. Nem existiu, na verdade. É uma lenda, ó, já que está na época da Inglaterra, é uma lenda inglesa. Tinha um cavaleiro, não sei o quê, passou não sei aonde, aí tinha um dragão. É uma lenda, não tenho certeza que existiu. Olha só, e mesmo assim é um santo aí. Tá vendo? Depois eu fui estudar essa coisa, não, fui ler, fui sabendo essas coisas de gozado. E eu lá, mais novinho que essa menina, está com 11, né? Mais novo que ela. Vi aquele Jesus lá, fiquei com pena de Jesus. Meu Deus, ninguém botou nenhuma florzinha para ele. Tadinho. Aí, mas o que é isso? Povo que não sabe raciocinar. Ninguém raciocina, ninguém sabe. Vai pesquisar se São Jorge existiu. Fala que é uma lenda. E aí? Mas agora não pode dizer que é uma lenda, né? Tem que dizer que não, existiu. E pronto. Mas cadê a prova que existiu? Não tem. Cavaleiro, assim que foi. Podia até ter existido esse cavaleiro, mas não com essa situação aí. Porque matou o dragão e pronto. E qual é a causa de não ter fé? Não quer mudar o hábito. Não vai querer reconhecer que é isso. É verdade. Aí não quer. O Espiritismo ensina. Meu filho, raciocina. Por isso que é uma fé raciocinada. Mas, de modo geral, a sociedade, o povo, é orientado para quê? Para não raciocinar mesmo. Porque é mais fácil levar uma multidão que não raciocina de que levar uma multidão que raciocina. Vai ter embate. Não vai? Vai haver manifestação. Não, isso aí não, senhor. Esse São Jorge aí nem existiu, tá? A igreja vai me excomungar. Por quê? Não quer mudar de hábito. Eles sabem disso, ninguém é bobo não. Mas criou esses dogmas e pronto. Não ter fé causa temor de mudar de hábito. Outra causa, descaso e orgulho. Por orgulho, você vai chegar, meus irmãos católicos, não existiu esse São Jorge, ou outro qualquer. Por isso, não quer sai daqui, Satanás. Então, pronto. Conclusão,
tem uma fé que não é raciocinada e acaba não tendo fé, porque está baseado num descaso, né? Quer dizer, e orgulho, não querem deixar que isso apareça, a verdade apareça. Agora, então, fé, como adquiri-la? Aí esse espiritismo, isso está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas só que eu estou dando um esquema meu jeitão de ser. Olha que casalzinho lindo, né? Olha. Precisa ser buscada, olha lá o detalhe, a fé, como adquiri-la, precisa ser buscada, desenvolvida e cultivada. É o que ensina aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É o que os Espíritos disseram, ensinaram, passaram para Kardec passou para nós. Porque a fé remove montanha realmente. Mas que fé é essa? Raciocinada remove. Porque qualquer problema você vai conseguir equacionar e ultrapassar a situação. Seja o que for. Doença, desencarnação, né, aflição. Qualquer situação que estiver vivendo, você com fé vai ultrapassar. Mas, sem a fé, vai ser muito mais complicado. Olha lá, é construção íntima, pessoal e intransferível. Eu não posso transferir a minha fé para ninguém, nem tampouco entrar na intimidade de alguém e fazer esse alguém ter fé. É ela que tem que ter fé. É ele, é ela, todos nós. Por nós mesmos, a gente pode ajudar. É o que estamos fazendo aqui. A instituição tá, hein? Aprendizes do bem. Exatamente. Ó, Aprendizes do Bem, olha o nome. E como evoluiu aqui materialmente, minha que a fé é boa, na época aqui era outro esquema. Hoje a Mônica não veio, né? A Mônica está aí, não. Não. Aí eu vim aqui. E não tinha nada. Olha como é que evoluiu o negócio aí, que beleza. É assim que vai. Então, é construção íntima, quer dizer, não adianta vir o padre, o pastor, um espírita, diretor espírita, não interessa. É pessoal intransferível. Você ouve, escuta, e depois você é que vai colocar dentro daquilo que você acredita na sua composição espiritual de seguir ou não. Porque pessoal, então não adianta querer fazer como eles fazem, né? Eu moro em frente a uma igreja católica. E assim, frente a frente. O padre está lá, eu digo, ô, seu padre, tudo bem? Como é que está a situação? Pronto. E se me chamar para ir lá assistir uma missa, eu vou, qual o problema? Não tem problema nenhum. Porque a minha fé é diferente da dele lá. A minha crença é diferente. Porque é pessoal e intransferível, não posso passar para ele nem eles para mim. A deles eles têm que passar, né? É uma imposição, não é? Sabe que se você raciocinar, só essa historinha do dragão e do São Jorge, fora outras que eu não preciso nem falar aqui. Fé como adquiri-la? Não há ninguém que não possa possuí-la. Todos podem possuir. Mas agora você tem que ter o quê? Uma preparação, você tem que se preparar para isso, você tem que buscar isso. A fé não vai entrando. Quem é? É a fé, pode entrar. Não é assim. Você vai ter que ir para o bom combate, como dizia Paulo de Tarso. Olha que Paulo de Tarso não acreditava nada disso. Depois que caiu do cavalo, segundo diz a tradição, ele viu, o negócio aqui é sério, hein? O negócio é sério. Pois mudou. Mas quem é que mudou? Foi Jesus que mudou? Não. Só chamou Paulo, por que está me perseguindo? Aí ele foi ver quem era Jesus. O que Jesus tinha feito? Ele disse, eu estou no campo errado. Mudou. E aí foi o grande propagador do cristianismo. Está vendo? Ah, mas caiu do cavalo. Isso é simbolismo. Não tinha cavalo naquela época. Ia ser camelo. Mas isso é um simbolismo que criou. Que realmente a gente cai do cavalo. Eu já caí do cavalo também. Porque eu tinha uma outra ideia. Aí você vem para o Espiritismo, é outra ideia raciocinada. Viu o padre lá dizendo que a cobra falou? Já comecei a minha libertação. Aliás, eu não completei. Meus irmãos todos fizeram, como é que é o negócio? Catecismo.
terminar, aí comunhão, o único que não fez fui eu. Eles têm o retrato, né, que fazia na época, né, o retrato de comunhão, todos eles têm. Aí, mas por que você não tem? Porque eu fui perguntar ao padre. Perguntar não, porque eu disse para o padre por que a cobra falou e não falava mais. Quer dizer, eu estou mal na situação, né? Quer dizer, se a igreja católica me convoca, você tem aí o... Como é que é o... Eu esqueci agora. A comunhão, você fez a comunhão? Não, senhor, não fiz não. Por causa de quê? Por causa da cobra. Por causa da cobra que apareceu. Meu pai matou e aí deu uma encrenca danada. Fiquei com raiva do padre mesmo, não voltei mais. Mamãe, não quero mais não. Vai, meu filho. Não quero mais. E acabou. Não fui mesmo. Acabou. Meus irmãos todos fizeram, tem a fotografia deles, bonitinho, todos eles. Não há ninguém que não possa adquiri-la, a fé. Tá vendo? É assim, a fé é isso. É dar um trabalhinho, mas a gente vê lá. É a base da fé inabalável. O que é fé inabalável? Que ninguém tira. Mas por quê? Você está baseado no raciocínio, está baseado numa convicção que você alcançou. Então, é inabalável. Para crer, é preciso, o que vocês acham? Inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Esse discurso não é bom não, porque o espiritismo, eu falei um dia desse, eu estava ouvindo alguém falando que espírita, né, que aí mistura com outras coisas, somos 2 milhões de espírita no Brasil. Não acredito que seja 2 milhões não, acho que é menos, porque tem gente que se diz espírita, mas não é espírita. Tudo bem. Espírita que a gente entende é quem segue a codificação do Allan Kardec aqui, que fez, são 5 livros só. E apertei aqui. Onde estava? Estava aí? Volta, tá vendo? É a vibração. É a cobra. Parou aí? Está te perseguindo. Fé raciocinada já foi. Já foi. Ter e não ter fé. Já foi. Ter fé. Já foi. Conquista anterior realizada. Educação feita. Foi. Não ter fé. Parou aí? Não. Passou também. Ih, o caboclo aqui baixou. Descaso e orgulho. Ah, já foi, já. Estou chegando. Está chegando lá. Estão atentos à aula, hein? Oh, que beleza. Foi nessa? Não. Foi nessa? Não. Foi nessa? Fé inabalável. Para crer é preciso inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Inteligência quer dizer você raciocinar naquilo ali. Isso é que é ter fé. É inabalável. Agora, essa fé que você acredita, porque eu disse que você tem que acreditar, isso vai ser assim, viu? Que a cobra falou, essas coisas. Acredita nisso? Acredito. Essa fé não é inabalável, porque depois você vai aprender que a cobra nunca podia ter falado. Ela não tinha o aparelho fonador, como é que ela ia falar? Não é? Hoje eles não falam mais isso, nós não pregam mais isso, isso acabou. Mas isso foi o progresso que vai agora, vai derrubando esses dogmas todos que eles criaram, né? Então, fé inabalável, inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Você tem a devida consciência daquilo ali, é uma verdade, só pode ser. Deus existe? Existe. Por que existe? Olha para o universo, pronto. Quem criou isso? Saiu do nada? Saiu assim da onde? Agora mesmo, ontem estava lendo, descobriram um planeta, qual é o seu nome, filhinha? Eduarda? Maria Eduarda. Está aqui escutando essas coisas. Ela não vai esquecer nunca mais, né, Maria Eduarda? Eu, quando tinha 11 anos, apareceu um pregador lá na minha igreja. Não vai falar assim, não. O planeta Terra, aí descobriram, era um planeta muito semelhante à Terra, que está há bilhões de anos-luz. Com esse equipamento agora moderno, quem botou esse planeta lá? De onde surgiu? Como é que é isso? Do nada? Do nada, o que acontece? Nada aparece. Mas como é que Deus apareceu? Nós estamos igual a eu, diante do padre, falando que a cobra não falou. Eu já sabia que a cobra não podia ter falado, mas eu perguntei, por que ela não fala mais?
Então, a gente não tem ainda inteligência para saber o que é Deus na verdade. Por isso que Kardec fez a pergunta, nem falou quem, falou que é Deus. Qual foi a resposta? É a inteligência suprema do universo. Ponto, para por aí. Porque não temos alcance de saber como é que surgiu esse Deus. Saiu do nada. Os grandes cientistas, Einstein, aquele que era defeituoso, que eu esqueci o nome dele agora, Stephen Hawking, aquele que vivia numa cadeira, numa inteligência extraordinária. Tentou descobrir onde estava Deus, ele não achou. E ele não sabia que Deus está dentro dele. A inteligência dele é o quê? Onde ele adquiriu essa inteligência? Aonde? Nasceu assim, já inteligente, mas só para poder botar ele no devido lugar, ele ficou todo deformado, né? Não podia falar, tiveram que fazer um equipamento para ele poder se manifestar. E era um cérebro extraordinário. É isso aí. Então, quem botou esse planeta lá? Por que existe o nosso planeta? Por que existe o planeta? Alguma coisa, alguém criou, né? Agora, quem é? É a inteligência suprema do universo. Pronto. É o que o Espiritismo ensina. Inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Vamos lá, senão daqui a pouco o moço vai vir. Olha a hora. Já está na hora. Já está na hora, está acabando já. A afirmativa de Kardec. Olha lá. Fé inabalável. Na outra vez eu passei do horário. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão, raciocínio, em todas as épocas da humanidade. É isso que é uma fé raciocinada. Por quê? Aí é inabalável, porque você está diante de uma verdade, não vai mudar você por causa disso, porque você já está naquela crença, naquela convicção que Deus existe. Como ele surgiu não se sabe, mas que existe, existe. Então, essa fé é inabalável. Mas se você, daqui a pouco, como é que pode? Nada, morreu, acaba tudo. Sim, mas quem nos criou? Nós somos seres inteligentes, como é que é isso? Então, quem nos criou é mais inteligente que a gente. Agora, como é que ele é, não sei. A gente não sabe exatamente, né? As figuras que se faz dele é muito interessante por aí. E aí termina o nosso Kardec escrevendo isso. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás, isso é o Espírito falando para Kardec. Depois vocês vão ver que Espírito foi. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, porque Kardec estava inquieto com essas coisas todas aí. Talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, pois que os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Chegaram a queimar os livros, né? Lá na Espanha. Pensando que queimando os livros, acabaria a ideia. Mas o que aconteceu? Um efeito oposto. Que todo mundo queria saber que livros eram esses que foram queimados na Espanha. Pronto, aí mesmo que o negócio ficou bom. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Isso é para a gente também. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência. Olha aí, atenção. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Olha a palavrinha aqui. E que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Bonito, né? Então, isso aí que os espíritos passaram para Kardec. Não sei qual foi deles. Esse é o time que foi dando as dicas para Kardec. Que coisa curiosa, né? Vocês veem que tudo aí é católico. Não é? E, na verdade, eles não assinaram por exemplo, aqui, São João Evangelista. Ele não assinou São, ele só assinou João Evangelista. Kardec é que quis saber
para nós sabermos quem era esse João Evangelista, botou São e Santo. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito da Verdade. E não devia estar lá na frente? Não, está aqui mesmo, porque Kardec teve uma maneira de colocar esse Espírito da Verdade, que ele mesmo disse. Antes de matarem ele, o que ele falou? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Agora, na espiritualidade, ele se apresentou como Kardec, com esse título. Eu sou a verdade. Para você, já entendeu, né, Kardecinho? Já entendeu. Ele entendeu. Tanto é que ele dizia, meu guia espiritual. Era guia de Kardec. Só que está aqui por causa dessa situação evangélica, né? Porque Jesus sempre estava no meio dos discípulos. Discípulo, uma parte na direita, outra parte na esquerda e Jesus no centro. Não tem nada a ver com política, hein? Negócio de esquerda e direita. Eu estou falando assim. Então ele ficava no centro das atenções. Estava o grupo aqui, outro grupo lá. Aí Kardec, raciocinou. Eu vou colocá-lo, então, no meio também desse time aí. Para dar a dica de quem é esse Espírito da Verdade. É aquela história, veja quem tem olhos de ver e que sabe raciocinar. Eu, na época, não sabia, não. Eu digo, por que ele botou o Jesus aqui no meio aqui? Eu fiquei pensando, Aí, na revista Espírita, ele explica que ele seguiu a tradição evangélica. Jesus nunca ficava na ponta, nem esquerda nem direita, ele ficava no meio, não tem nada a ver com política, eu estou na esquerda, não. Ele era de centro, não, no centro que eu estou falando, porque ele é assim que, não é as imagens da Santa Ceia, onde está Jesus? Para ver, ele está lá no meio. Então a tradição que foi criada sobre Jesus era assim, ele no meio dos seus discípulos. E aqui, nesse time, ele está no meio também, porque Kardec deu essa dica para nós. Sócrates, Platão, Fenelon, Benjamin Franklin, volta, Pininho. Ih, apagou? Ih, voltou lá para o início. Não. Não, tá no fim. Ih, voltou do início? Tá bom. Aí, e etc. Pronto. Tinha mais espírito por aí, no grupo, deu as suas contribuições para esse estudo que a gente fez aqui. E aí, fica agora para vocês refletirem em casa. Idealizar um objetivo para o conteúdo, comentar a ideia de compreensão mais difícil. Tem alguma coisa difícil aqui? Vai pensar em casa. Expor a ideia que lhe causou maior impacto. Causou maior impacto. Vamos estudar isso. E propor aplicações práticas do tema estudado. Aí é com vocês. É igual, acabou a aula. Acabou não, vocês agora em casa vão fazer isso assim. Vão ver por quê que XY mais XY dá X. Por quê? É difícil, vai pensar em casa, aqui não. Trabalho para casa. Então, vocês agora vão analisar, refletir, vai estudar o Livro dos Espíritos, vai ler o Céu e o Inferno, vai ver a Gênesis e o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ver se isso tem ligação ou não tem ligação com essa situação. Nós temos que estar ligados às leis de Deus, não é as leis dos homens. As leis dos homens a gente segue. Mas as leis de Deus a gente obedece mesmo. Porque a lei dos homens, às vezes, né, a gente fica assim, né? Por que estão querendo que eu faça isso? Vamos analisar. Mas já sabe que vai ficar avisado. Vai. Ele é rebelde. Você nunca foi chamada de rebelde? Ela é rebelde. Essa professora é rebelde. Esse professor é rebelde. Por quê? Está fazendo o pessoal pensar. Aí você é rebelde. Ou então, ele não bate bem, não. Ele não bate bem. Eu estou falando isso porque eu sei que vocês já viram essa história, né? Ela não bate bem. Ele não bate bem, não. Não traz ele mais aqui, não, que ele não bate bem, não. Já é a ação negativa para neutralizar o positivo. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê a sua paz. E fiquem com as suas reflexões agora, cada um na sua casa, no seu quadrado. Muito obrigado, desculpe aí qualquer coisa que eu tenha me excedido, e que a paz de Deus esteja sempre conosco, e que com Deus, né, que tem uma música agora me lembrou, vamos com fé eu dou, né, tem uma música aí. Vamos com fé eu vou. Pode cantar um pouquinho. Isso! Me arrepiou todo aqui agora. Graças a Deus.
Bom, meus irmãos, encerramos a primeira parte. Para os nossos irmãos que estão assistindo o vídeo, né? Uma boa noite, que Deus os abençoe.